Quem assistiu nosso vídeo sobre novelas brasileiras, porque ainda tão brancas, sabe que no vídeo eu falei que traria ainda mais conteúdo sobre a história dos atores negros na teledramaturgia. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre atores negros, personagens negros que foram muito importantes, mas que por algum motivo sofreram algum boicote, né, Vani? Exato, então para ampliar esse debate, a gente resolveu trazer esse tema aqui para vocês, para conversar com vocês e para discutir desses casos mais importantes que deixaram a gente bem instigados quando a gente estava pesquisando, né, a pauta desse vídeo. Então, vem conferir aqui com a gente. Flash gostosa. Bom, então vamos começar com uma novela de 1975, que é Roque Santeiro, que é um marco aí na teledramaturgia brasileira, uma das novelas mais faladas até o dia de hoje, e que tinha um personagem bastante carismático, as pessoas gostavam dele, o público gostava dele, que era o Rodésio, interpretado pelo Tony Tornado. O Rodésio era um segurança da viúva porcina, era capataz, né? Tipo, inclusive é um estereótipo que rola muito em personagens negros. Ele sempre fazia. Sim. Ele sempre fazia. Especificamente o Tony Tornado, ele fez muito esse papel do guarda-costas, do segurança. E em Roque Santeiro não foi diferente. Ele era justamente o capataz da viúva porcina. Só que tinha um algo a mais pelo fato de que o Rodésio, ele era completamente apaixonado pela viúva porcina. Ele tinha um sentimento ali muito aflorado, a defendia, fazia tudo por ela. Inclusive até o final da novela, ele praticamente foi o único personagem que nunca deixou o seu lado. Todos os outros homens da viúva porcina a deixaram de lado, menos o Rodésio. E o Tony Tornado afirma no documentário A Negação do Brasil, que inclusive foi algo que realmente ajudou muito a gente fazer esse vídeo. Ele afirma que ele mesmo acreditava que tinha uma possibilidade de que ele ficasse com a viúva porcina. Inclusive foi rodado, né, Vanessa? Foi. Um final possível deles dois juntos. Foi rodado esse final deles dois juntos. Na verdade foram gravados 3 finais alternativos, né? Tipo, foi gravado o final mesmo, que ela fica com o senhorzinho Malta. Foi gravado o final que ela fica com o Roque. E foi gravado o final que ela tinha ficado com o Rodésio. Só que o Tony Tornado falou no documentário, ele dá uma entrevista no documentário, que ele falou que essa notícia de ter filmado esse final alternativo com o Rodésio nunca nem tinha saído na imprensa. As pessoas nem sabiam que existia um final alternativo dela ficando com o Rodésio. Parece que era uma coisa tão surreal na cabeça do público que eles não queriam divulgar isso, sabe? Eu fiquei bem chocada quando eu assisti ele falando, o Tony Tornado falando isso no documentário. É uma oportunidade dele crescer na carreira, dele ter um espaço a mais, até porque imaginar um negro retinto ficando com a personagem principal da novela é algo que ia dar um solavanco na carreira dele. Total. Mas ainda assim, essa oportunidade foi ceifada assim na cara. Porque imagina, saber que esse personagem fica com a viúva porcina no final, como isso ia mudar pra história de Roque Santeiro e pra história do personagem, assim. Ia ter, tipo, um significado muito maior e o personagem podia ter... Mais amplo. Exatamente. O personagem ia ter, tipo, outro significado. O ator também poderia conseguir outras coisas a partir daí. Enfim, foi acho que nesse caso foi um boicote, talvez, do público, da emissora, tudo misturado ali, eu não sei. Dos dois. Dos dois. Da emissora, eu acho que principalmente por nem pensar em colocar esse final. E indo pra 84, nós tivemos uma outra novela chamada Corpo a Corpo, na qual tivemos uma trama paralela que tinha tudo pra ajudar a história de uma atriz negra maravilhosa, que é a Zezé Mota. E tinha realmente tudo pra ser um grande casal e um grande sucesso, porque pensa, Marcos Paulo, ele era o mocinho da época, um dos mocinhos da época, e ela era um grande nome, uma grande atriz da época. Então você pensa, esses dois juntos em uma novela vai dar super certo, vai ser um grande casal. E realmente, acredito que foi, mas não teve, assim, zero aceitação do público. Assim, falando do documentário novamente, muita que a gente assistiu pra poder fazer esse vídeo, A Negação do Brasil, cara, ela deu uma entrevista nesse documentário muito, que te deixa realmente revoltada e triste. O tanto que essa personagem sofreu, o tanto que ela sofreu na época da novela, porque ela dizia que as pessoas não aceitavam de maneira alguma um cara como Marcos Paulo se prestar esse papel de ser ator e beijar ela em cena. Ela via comentários na rua, o próprio Marcos Paulo falava pra ela que ele teve que
tirar, desligar a secretária eletrônica dele, porque ele recebia essas mensagens dizendo que não aceitava esse casal, não aceitava que ele vê ele em cena com uma mulher negra, porque isso incomodava muito na época e ainda incomoda muita gente hoje. Ela inclusive fala uma frase muito interessante que ela fala: as pessoas pareciam que não se incomodavam quando um ator negro tá conversando com outra pessoa, tá, sei lá, tendo qualquer outro tipo de trama, mas se tem aquela questão do afeto, aquela questão do beijo com um homem branco, uma resistência a mais. Existe a resistência. Sim. A gente fica muito triste vendo isso tudo. Ela falava que na época a Globo recebia cartas, né? Hoje em dia acho que ainda tem cartas, mais ou menos, mas na época as críticas vinham em cartas, né? E criticavam muito esse casal. A personagem está com esse casal. Ou seja, a personagem podia existir, podia conviver com outros atores, podia ter outras tramas, mas assim, casal interracial, aí, meu filho. Aí assim, esse caso realmente assim ficou bem marcado por isso. Vale lembrar que eles terminam juntos, né? A Sônia, no caso da personagem dela, ela acaba convencendo o sogro a aceitar ela, porque ele precisa do sangue dela, ela faz uma transfusão de sangue pra ele, e essa é a forma que o roteiro faz com que haja uma reconciliação da família, né? Deles aceitarem o relacionamento do Marcos com a Sônia. Agora, em A Próxima Vítima, uma novela de 1994, ela também teve uma grande importância assim na história dos personagens negros na televisão brasileira, porque foi, acredito que a primeira novela a ter um núcleo de negros de uma família negra e que o assunto principal entre eles era tipo cotidiano, não era necessariamente racismo. E eles não estavam enquadrados também em nenhum estereótipos, né? Que a gente até já falou antes, do capataz, do segurança, né? Da escrava. Não, tipo, era uma família mesmo de negros, de classe média, vivendo a vida deles. Mas que, ainda assim, né? Por ser naquela época e por serem negros, também teve uma certa rejeiçãozinha, principalmente porque nessa família, a família Noronha, tinha um filho, que era o personagem Jefferson, interpretado pelo Luís Mendes, que ele fazia um casal com o Sandrinho, né, Rafa? E aí que o público realmente encrencou em A Próxima Vítima, porque o Jefferson, o personagem do ator Luís Mendes, ele, além de ser negro, ele também era homossexual e tinha um relacionamento com o Sandrinho, que esse relacionamento, gente, teve uma rejeição tão grande, mas tão grande, que o ator do Sandrinho, o André Gonçalves, falou que ele não conseguia às vezes sair da rua sem ouvir um xingamento pra ele, pra você ver o nível que tinha chegado a rejeição. E vale comentar que, apesar da gente pensar, o preconceito também tinha muito a ver com o fato dele ser gay e tal, era um tabu ainda muito grande nos anos 90, mas a gente não pode esquecer que por o Jefferson ser um homem negro, tinha muito racismo ali também envolvido. Era praticamente um preconceito que vinha de duas frontes. Então o personagem sofria em dobro ali. Foi um personagem muito importante, até por exatamente ser uma primeira vez que isso era abordado de uma forma séria. É muito legal a gente pensar que é o primeiro personagem homossexual que foi realmente tratado com tanto foco tenha sido também um personagem negro. Eu acho isso muito importante se a gente parar pra pensar. Eu até revi a cena que o Jefferson se assume pra sua família, né, em A Próxima Vítima. Assume, né, que é um termo que eu nem... É um termo péssimo, né, porque parece que a gente tá assumindo uma coisa ruim, datado, mas não. Né? Datado da época. Pois é um termo datado, mas que ele fala pra família dele que ele é gay. E é uma cena, assim, que eu acho muito importante, porque é uma cena que só tem atores negros. Então, uma cena que só tem atores negros, com essa temática ainda por cima, né, que... Nossa, é uma cena acho que é muito importante na TV mesmo brasileira. Há uma importância nisso. E tem vários atores incríveis nessa cena, como a Zezé Mota, que era a mãe dele, como a Camila Pitanga. Então, é uma cena realmente muito emblemática e ele foi um personagem muito importante mesmo. Inclusive, eles têm um final feliz, que eu gostei muito do autor realmente ter abraçado isso, não ter ligado para as críticas do público e ter colocado eles dois juntos, um casal gay, interracial. Então, eu acho que ele é muito importante por tudo isso. O
próximo caso é provavelmente o mais famoso desse vídeo, pelo menos da nossa memória recente. Eu acho que porque todo mundo lembra de Viver a Vida, uma novela de 2010, do Manuel Carlos, que tinha toda a importância de trazer a primeira Helena negra, apesar disso não ser exatamente algo que o Manuel Carlos estava se importando, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, né, Vanessa? Isso. Mas tinha uma grande importância pra gente, pra nosso público, ver uma Helena negra e, principalmente, vivida pela Thaís Araújo, que é uma grande atriz, né, Van? E a própria Helena mesmo, ela é uma mulher negra, ela era top model internacional, então, tipo, a gente imagina que ia ser uma mulher super empoderada e super forte e ativa. Só que a personagem teve vários problemas, acho que de escrita mesmo. O Manuel Carlos, ele também, como ele é um autor branco e homem, eu acho que ele não tinha noção do fato dele estar escrevendo uma protagonista negra. Ele mesmo falou isso numa entrevista quando perguntaram pra ele: você vai levantar a bandeira dos direitos raciais? Aí ele falou: não, eu me incomodo quando as pessoas falam que ela é a primeira Helena negra. Não, ela é a primeira Helena jovem. Poderia ser uma japonesa, poderia ser qualquer outra atriz. Ou seja, ele não tinha... Ele estava escrevendo apenas uma personagem. Ele não se importava. Ele não pensou no peso daquilo. Ele não pensou que ele estava botando a primeira protagonista negra no horário nobre. Ele não... Pra ele era quarta-feira, amiga. Era quarta-feira aquilo dali. Pois é, então assim, eu acho que já começou errado desde aí, sabe? Ele não botou o peso devido na Helena, ou pelo menos não deu, eu acho que não conseguiu escrever ela bem. Isso afetou muito a Thaís Araújo na época, né? Ela sofreu muitas críticas em relação a... As pessoas falavam mal da personagem, falavam mal da atuação da Thaís Araújo, e a própria personagem acabou ficando bem coadjuvante na novela. Primeiro porque botaram ela com o Marcos, que era o personagem do José Maia, que era um personagem todo errado, casal sem carisma. Ela acaba depois se envolvendo com outro personagem, que é o Bruno. Mas enfim, no início começa sendo a mulher que se casou com um cara que era divorciado, e aí tem essa rejeição da ex-mulher e da filha da ex-mulher. E sem contar que parecia que o Manuel Carlos estava muito mais interessado em escrever a personagem da Aline Moraes do que a Helena, né? Não, sempre passou muito mais essa ideia. Não, total, ela fica totalmente coadjuvante para a personagem da Aline Moraes. Inclusive, o acidente da Luciana, na trama, ela fica meio se culpando a Helena, como se a culpa fosse dela, porque elas tinham tido uma briga. Então passa a novela toda ela se culpando, é horrível. Tudo muito errado, mas assim, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que falar, né? Que eu acho que foi uma cena que é muito difícil de assistir, inclusive eu nem quis assistir pra esse vídeo. Eu não assisti essa cena de novo, porque eu lembro dela, então não precisei assistir. Essa cena me causa um desconforto muito grande, então não assisti. E a cena que ela é humilhada pela personagem Tereza, da Lília Cabral, que ela se ajoelha, pede perdão e leva um tapa na cara da Lília Cabral, da personagem da Lília Cabral. Emoção. Nossa, gente, o que foi aquilo? Inclusive, essa cena foi vinculada na semana do Dia da Consciência Negra, né? Que estavam rolando vários debates sobre racismo. Esse extra eu não sabia, não. É sério? Sim, ou seja, a cena já era péssima e ainda foi vinculada nessa semana. Assim, esse detalhe a mais eu não sabia. Completamente sem noção. Primeiro porque a personagem pede perdão, sendo que ela não precisa pedir perdão pra nada, gente. E a outra ainda tem a paixão de dar um tapa na cara dela. Não, é uma cena muito, sabe, parece assim, que mundo que a gente tá vivendo. Nível elevado de falta de noção. E ela recebe o tapa passivamente, ela não faz nada. Inclusive, a gente separou, eu até separei umas coisas que acho que tem que falar, eu vou cotar uma coisa que a Thaís Araújo falou. Era a primeira Helena negra das novelas e ela tinha que ser um arraso. Mas dramaturgicamente era fraca, sem conflitos e tinha vida ganha. Aquele texto não me dizia nada. Eu me sentia a professora do Snoopy. Eu não fazia bem e não tinha como fazer. Como o povo pode exigir que ela atue maravilhosamente bem quando o personagem não tem nada ali pra aproveitar? Não tem nem desculpa ali. Em 2016, a Aline Dias conseguiu o papel da primeira protagonista negra de Malhação. Finalmente! Lembro de ficar muito feliz com essa notícia, lembro de assistir muito empolgada essa novela por causa disso. Mas, né? Os teasers, tudo. Tudo, mas assim, vamos lá. Começou a novela. Ela era uma personagem que
Eu acho que já tava realmente dentro desses estereótipos de mulher negra em novela. Botaram ela sendo uma personagem bem humilde, que vinha do Nordeste. Empregada. Exatamente, faxineiro na academia. Já colocou, assim, os estereótipos ali, né? Aí acontece que a personagem acabou sofrendo, acho que muito preconceito dos próprios personagens da novela. Ela sofria muito na mão da personagem da Bárbara. Quem lembra da Bárbara sabe que ela era o cão, gente. O cão. A mulher, ela destruía a Joana o tempo todo. Eu acho que era impossível ver aquela novela sem ouvir ofensa pra Joana, da Bárbara falando do cabelo dela, da Bárbara rasgando o vestido dela, da Bárbara falando que não era irmã. Quando a Bárbara descobriu, inclusive, que ela era irmã da Joana, meu amor, eu acho que a trama ainda foi ainda mais agressiva. Isso que já dava um incômodo, né? Mas tá, né? Ela era vilã, era pra gente odiar ela, então compreendo, mesmo sendo agressivo demais. Agora, o problema, meus amores, no final haver um perdão das duas, as duas se reconciliarem e elas casarem juntas. Tipo, a mulher era super racista com a Joana, mas muito. Era coisa de cadeia. Gente, racismo é crime. Era não coisa tem, absurda. não é, tá tudo bem, vamos ficar juntos agora. Vida que segue. Não, vida que segue o caralho. Não é vida que segue. É prisão, não é casar junto. Começando que ela não era adolescente. Essa temporada, elas não eram adolescentes. Não eram. Elas eram adultas. Ela não, inclusive, não é uma temporada que se passa em escola. Assim, tem um núcleo de escola, mas o núcleo da Joana e da Bárbara não era de escola. Aí tirou o fato delas serem meio irmãs, porque elas descobrem que elas são meio irmãs, mas aí depois a Bárbara descobre que não, o pai dela não é aquele, então elas não eram mais irmãs biológicas. Então tá tudo bem. Começou, tipo, não é irmã, então tudo bem, né? Então tá tudo bem. Não, sem falar. Vamos ficar amiga agora. Sem falar que a Joana também acabou virando bem coadjuvante, né? Por muitos momentos, eu acho, assim. Acho que teve outros personagens que teve bem mais, eu acho. Tipo, a Nanda apareceu muito. Pelo menos ela era ativa, assim. Ela não era uma mocinha que baixava a cabeça. Eu lembro que ela batia de volta. Eu acho que hoje em dia a gente quer esperar mais de personagens negros nas novelas. Não dá pra ficar só no básico. A gente quer uma evolução. Esse é o maior problema da Joana. A gente quer realmente ver uma evolução, né? Aquela coisa de novo, autor branco escrevendo, né? Então, homem branco escrevendo. Então, tipo, nunca vai ter um avanço assim, né? E já pulando aqui pro nosso próximo caso, que eu acho que pode se conectar com isso, né? Porque o problema dessa novela também é o fato de que ela é escrita por um ator branco. Em Bom Sucesso, nós tivemos uma grande oportunidade de ter um galã negro em uma novela que eu já deixo bem aqui claro que eu acho que é uma das maiores dificuldades que eu ainda vejo em novela, a gente ter galãs negros. O Ramon, que era pra ser o grande galã da novela, gente. Ele tinha um par com o Brasil Massafera, os dois tinham muita química juntos, tinham cenas afetuosas, tinham cenas bonitas, mas ainda assim os autores caíram na ideia de mostrar o clichê do negro ciumento, o negro machista, o negro que, sabe, coisas às vezes assim, agressivo também, que só pioram o personagem, só tipo, poxa, por que ele não pode ser um cara legal? Por que ele não pode ficar com a mocinha? Por que ele tem que ser a escada do Marcos? Sabe? São aquelas perguntas que a gente faz. Porque para pra pensar o quão difícil é a gente ver num casal internacional em que o homem é o negro e a mulher é a branca, e não o contrário. E tem muito machismo também envolvido nisso, né? Porque quem dita e quem faz as novelas são homens, né? Então pra eles a ideia de que é possível ter uma mocinha negra é exótico, é uma possibilidade, então existe. Agora, a ideia de que uma mocinha branca pode ficar com um homem negro, aí já é um absurdo, aí já é muito difícil, não vai funcionar. Então, tipo, a gente vê o quanto a gente precisa de um mocinho como o Ramon pra dar certo. Mas não, tipo, na verdade foi só mais uma escada, foi só a terceira ponta do triângulo, sabe? Que normalmente sempre isso acontece, é a terceira ponta do triângulo, que não vai dar em nada, que depois vai ter um casal lá pra consertar a situação. Pra vocês verem, né, gente? Até Bom Sucesso, que é uma novela que teve essa coisa de ter muitos atores negros no elenco, tinha esse lado positivo, mas ainda assim, por ser escrito por um autor branco, por dois autores brancos, né, que é uma dupla, ainda assim caiu nos mesmos erros, nos mesmos vícios. Enquanto não houverem autores negros, nós não vamos ter novelas que representem personagens negros da forma certa. Eu acredito que nem só autores negros, acho que falta diretores negros, produtores de elenco negros. Sim. Porque acho que as coisas nunca vão mudar assim, sabe? Tipo, os bastidores também precisa ter gente negra. Porque, assim,
nunca vai mudar mesmo se essas coisas não mudarem. Então, acho que é um vídeo que a gente deixa mais uma reflexão, amplia o debate do outro vídeo. Vai também perguntar aqui, gente, se vocês lembram de outros personagens negros que vocês também sentem que foram boicotados nas novelas. Comentem aqui embaixo também. De outras emissoras, de outras coisas de televisão, porque a gente falou de novela, mas também tem de série. E comentem embaixo, que a gente quer saber o que vocês têm a dizer pra gente. Sim. E é isso, né, gente? Curtam aí o vídeo se vocês gostaram, sigam a gente nas redes sociais e aqui no YouTube, se vocês não são inscritos. Até a próxima, um beijo. Tchau, gente. E fiquem bem. Até mais.